Então vamos lá. Vamos nos preparar para esse encontro, como nós sempre fazemos, buscando nos aquietar, olhar para dentro de nós, o nosso interior. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, pequenos, buscando esse caminho tão bonito do desapego, do dizer não às coisas do mundo e substituindo pelas coisas do Pai, né? Então esse é o sentido que devemos seguir, né? Do esvaziar das coisas daqui, desse mundo, e ir nos preenchendo com as coisas do Pai. Então abra a porta do seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele. Então coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha nessa noite animar a todos nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender um pouco melhor o que Ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, a nossa família, em especial, né? Vamos rezar pelo mundo inteiro, pela paz no mundo, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com o Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Para quem chegou depois, Mateus 5, do 1 ao 12, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto? Opa, deixa eu abrir aqui. Pronto, gente? Deu para ler? Então tá bom. É curtinho, né? Nós já vimos tantas vezes esse evangelho, né? Né, Wagner? Wagner tá em casa hoje? Tá bom. Então vamos lá. Oi? Tô de férias hoje. Ah, de férias, então tá bom. Então vamos lá. Então o evangelho de hoje vem mostrar para nós, né? Isso é muito bonito. O que nós devemos fazer para ser felizes. Então, Jesus, o nosso Pai, Deus, né, deseja que cada um de nós realmente se encontre aqui nesse mundo, seja feliz. Né? E para que possamos realmente ser felizes, nós temos que seguir Jesus. Nós temos que colocar em prática os seus ensinamentos, né? E colocando em prática, vivendo aquilo que ele ensinou, nós encontramos a nossa felicidade. Né? Então aqui está colocado para nós as bem-aventuranças, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Tem que fazer direitinho essa receita para você poder, né, fazer com que o bolo cresça, fique gostoso, né? E é a mesma coisa. Então Jesus vem colocar aqui para nós uma receita. Como você deve ser feliz. O que você tem que fazer, né? E é bonito que em primeiro momento ele sobe no monte. Não deve ser um monte grande não, deve ser lá é cheio de morrinhos, né? Eu acho que ele subiu num desses morrinhos que tem lá, sentou em cima na grama e o pessoal todo ficou embaixo, né? Com a intenção óbvia, né, de fazer com que todos pudessem ouvi-lo com mais facilidade. Ele ficando no lugar mais alto,
quem está mais abaixo, né, todos poderiam ouvi-lo. Olha a importância que ele dá para a palavra, né, pelos seus ensinamentos, né. Então nós vimos aí nos outros momentos que nós refletimos, Jesus estava sempre perguntando para os discípulos, né, vocês estão entendendo o que eu estou mostrando, buscando ensinar para vocês, né, o que o povo está dizendo aí sobre tudo isso que eu estou ensinando a vocês. Então ele estava sempre preocupado em ver se as pessoas estão colocando em prática, né, na vida, no dia a dia, os seus ensinamentos. Por que isso? Porque colocando em prática, eles vão alcançar o objetivo, né, do Pai de Deus, que é a nossa felicidade, né, esse bem-estar, né, esse se encontrar aqui nesse mundo, né, ou não necessitar das coisas desse mundo para ser feliz, né. Então hoje ele faz isso. Ele sobe no montinho ali e coloca todos esses ensinamentos para o povo, né? E em especial, eu vou citar só um deles, né? Depois vocês podem citar o que chamou a atenção de cada um de vocês, né? O mais importante de todos eles, não precisava nem conhecer os outros, é o primeiro. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em cima desse pode surgir, né, acontecer todos os outros. É muito parecido com o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tem até o mesmo sentido. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. O pobre em espírito é aquele que se abandonou totalmente aqui nesse mundo, né, confiando plenamente em Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua existência. Como eu sempre coloco, não necessitando de nada, né, das coisas do mundo para ser feliz. É aquele que se faz pobre, de se esvaziar-se, né? E Jesus assim o fez, né? Jesus é o pobre em espírito, aquele que se fez pobre, né, no meio dos pobres, né, para poder ensinar, para poder transmitir, né, a mensagem do Pai, né? Ele não necessitou, procurou esvaziar-se totalmente das coisas do mundo e colocou no lugar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na vida, né? Ele fez acontecer de tal forma essa verdade, essa bem-aventurança, né, que nós o chamamos de Deus, porque Deus se manifestou plenamente nele. Então esse é o sentido da nossa existência, da nossa vida, né, procurar ser esse pobre de espírito, né? E quando assim acontece, nós estaremos vivendo já agora o reino dos céus, já agora, não precisa esperar para depois. As outras todas, menos a oitava, né, dá uma promessa para o futuro, e essa não, essa já fala, você vai viver agora, nesse momento, o reino de Deus, né, buscando esse esvaziar-se, esse colocar Deus em primeiro lugar na vida, né? Então, busquei falar pouco no objetivo, né, da primeira bem-aventurança. Agora vocês continuem, busquem colocar o que vocês entenderam, né, de acordo com o Espírito Santo inspirou a cada um de vocês. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Luizinho, eu pensei igual a você, eu pensei no bolo também. Quem fizer a receita certinha, o bolo vai sair, né, bonito e gostoso, né? Mas só que a gente tendo essa receita aí, a gente não pode guardar só pra gente. A gente tem que passar adiante, né? E eu acho que foi isso que assim, eu comecei a imaginar ele sentado no monte, como você falando, e olhando aquela multidão, e como ele tinha a receita do bolo, ele precisava passar para as pessoas, né? E
eu acho assim, quem entendeu e fez a receita certa, ela vai ser uma pessoa desapegada, vai ser uma pessoa com mais humildade, né? Por quê? Porque as bem-aventuranças, como diz o Papa, ela leva as pessoas à santidade, certo? E, consequentemente, a gente vai fazer parte do banquete da felicidade. Isso. Certo? Então, foi isso aí mais ou menos que eu vi. As bem-aventuranças é assim, ela te coloca no caminho. Ela te coloca no caminho, mas você tem que passar essa receita. Você não pode ficar só para você. Você tem que passar para os outros também. Os outros também têm que conhecer, ter esse conhecimento da boa. Porque isso aqui é uma receita de felicidade. Trazendo isso aqui, ó, é feliz. Foi isso que eu entendi hoje. Muito bem. Ótimo. Quem mais? Como o Luizinho falou, né, a Luizinha, a Rose, né, essa leitura que é sempre usada, né, na liturgia de todos os santos, né? E é realmente uma receita, né, Jesus, a pedagogia de Jesus é maravilhosa, né? E eu gostei muito da última aqui, né, que fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, que será grande a vossa recompensa nos céus. Jesus, ele estava preparando os discípulos, e isso serve para nós também, né? Todas as bem-aventuranças são convites, né, para a felicidade, né? Mas no final ele faz o alerta, né, que junto com a felicidade vai vir a perseguição. E na história da igreja a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que foram perseguidas, né, por praticar essas bem-aventuranças. A gente tem vários exemplos aí, né? Dom Oscar Romero, irmão Dorothy, né? E vários santos da igreja, né, que seguiram essa receita de Jesus, né? Uns sendo mártires, outros não, mas o objetivo é a santidade, né? Santidade é para ser vivida no dia a dia, né? Sempre procurando fazer o bem, né? Nunca desejar um mal para a pessoa, né? Então, Jesus ele alerta, né, os discípulos para se alegrar mesmo nas perseguições. E qual a tendência quando a pessoa começa a ser perseguida?
se ela não tiver revestida, né, com o poder de Jesus, ela vai desistir, né? Então, é o que fala aqui, né? Alegrai-vos e exultai, que será grande a vossa recompensa nos céus. Bom, tem que colocar fazer esse bolo, né? Fazer a receita desse bolo. Igual a Rose falou, né? Passar pra frente. Se guardar só pra si, não vai ter validade nenhuma. Muito bem. Quer falar, Leico? Não, vou esperar o Mário e a Dona Ilza. Então tá bom. E o Wagner também, não? Aí, Dona Ilza, você quer falar, Dona Ilza? Não? Eu vou esperar o Eurico falar, depois ele fala. Tá. A gente vai deixar o Mário, porque da outra vez ele não tinha mais o que falar, né? Que falaram tudo, não deixaram o Mário falar. Ô, Mário, vamos deixar. O Wagner e o Mário. Vamos deixar o Wagner por último. Mário, o que você acha? Vamos. Vamos, senão ele vai pegar tudo que eu absorvi aqui, o Wagner vai roubar. Mas isso é ótimo, viu? Quando acontece isso, né? É um bom sinal, né? Sinal que nós, de certa forma, absorvemos a mesma coisa, né? Porque todo mundo absorve, mas todo mundo tem um jeito diferente de falar. Mas esse aqui é um tema muito trabalhado, inclusive nos encontros bíblicos, nos estudos bíblicos, né? Algumas coisas que são interessantes antes de a gente concluir aqui o que nos tocou, né? O que tocou a mim. Esses evangelhos só estão em dois evangelistas, né? Só em Mateus e Lucas. Eles não estão em João nem em Marcos. Então Mateus e Lucas, eles beberam de uma fonte, né? Que é a fonte Keller, né? Uma fonte desconhecida, né? Esses dois evangelistas. E eles têm essa questão da bem-aventurança. Bem-aventurança, no caso, seria a felicidade, aquilo que conduz à felicidade, né? No Evangelho de Mateus, esse que nós estamos vendo hoje aqui, ele fala em 8, ele faz 8 apresentações aqui, né? Já em Lucas são apenas 4. Se vocês forem ver lá em Lucas está no capítulo 6, ele faz 4 bem-aventuranças, e na sequência ele faz 4 advertências. Ele vai falar felizes, 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 né? Mas depois ele vai falar ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então Lucas é mais enfático, ele vai mais, né? Já Mateus não. Então apenas uma curiosidade, depois vocês dão uma olhada lá no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 6, versículos 20 ao 23. É muito legal, é interessante. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Mas aqui, né, vamos lá então agora o que realmente me tocou. Né? Realmente é uma receita, que nem diz a Rose e o Lizinho. Mas assim, Jesus, na verdade, ele nos apresenta propostas, né, para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Né? Ele apresenta essas propostas, como se ele estivesse dizendo, se vocês quiserem ser realmente filhos de Deus, no meu segmento, vocês têm que fazer isso. Sugere, né? Apresenta propostas, não tem nenhuma imposição. Percebe? Jesus sempre convida, através de palavras ou através de gestos, ou às vezes até nas duas coisas. Nesse caso aqui, ele vai fazendo propostas, né? Felizes os pobres, né? Felizes os mansos, felizes os aflitos, mas o centro desse evangelho, presta atenção, né? O centro desse evangelho está no versículo 6 e no versículo 10.
Aí está a palavra-chave. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Gritem justiça, porque serão saciados. E no versículo 10. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, a partir do momento que você for saciado, né, por causa atender aqueles que têm fome e sede da justiça, e quando, através dos perseguidos também, terá o reino dos céus. E encerra com a recompensa. Olha aqui, o sinal que você concluiu, que você cumpriu todas essas propostas. Olha que interessante. O sinal, o resultado de ter cumprido todas essas bem-aventuranças, essas 8, né? Mateus diz assim: felizes sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, entendeu? Contra vocês. Então, quando vocês incomodarem mesmo, realmente incomodar, realmente nós atingimos o objetivo e cumprimos as propostas de Jesus. Olha que interessante. A receita do bolo, hein, Rosa, que deu, hein? Olha o resultado da receita do bolo. Então, vê como a coisa está bem esclarecida, não tem nada escondido. É muito claro, né? Se você quer ser bem-aventurado, quiser ser feliz, né, essa proposta para ser realmente filho de Deus, né, e ganhar o reino dos céus aqui, ó, né, tá lá, eles serão saciados, e no versículo 10, porque vocês ganharam o reino dos céus. Esse é o resultado. Então, quando vocês forem perseguidos e mentirem contra vocês, enfim, todo esse mal que propuserem, né, calúnias, vocês, ou nós no caso, né, ele está falando para os discípulos, está falando para nós atingimos o reino dos céus. Né? Mateus não fala em Deus, né? Ele vem de uma descendência judaica, né? Os judeus jamais pronunciam a palavra Deus, né? Yahvé, eles não falam. Aí você vai ver que não vai encontrar a palavra Deus no Evangelho de Mateus, é sempre céus, né? Reino dos céus, nunca fala Deus. Então, para ganhar o reino dos céus, a gente tem que ter esse resultado aqui, ó. Quando nós realmente assumirmos que todas essas propostas que Jesus nos apresenta, né? E a gente foi perseguido, o nosso objetivo foi alcançado. Então, é assim, Jesus deixa claro, né? Para seguir Jesus não é uma tarefa nada fácil, né? É difícil, não é brincadeira. É complicado, né? Então, a gente tem que ter muita fé, né? E a fé é o que nos dá coragem, né? Coragem para realmente olhar essa questão da justiça. Quando fala justiça aqui, é a justiça divina, né? Que é o amor incondicional, né? O amor incondicional vai de conta, bate de frente com tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele fala aqui em fome, né? Os injustiçados por causa da misericórdia, né? Então, os aflitos, os injustiçados, enfim, todas essas coisas que a gente geralmente acaba não vendo por algum motivo ou outro, né? O dia a dia nos afasta, nos cega um pouco com relação a isso. Nós nos envolvemos com aquilo que o mundo apresenta, o mercado apresenta, e a gente se esquece de olhar, e o nosso coração vai endurecendo, né? E as bem-aventuranças têm esse objetivo, é um remédio para amolecer os nossos corações. Eu entendo assim. E é sempre bom a gente dar uma olhada nisso, né? Pra gente se fazer uma autoavaliação do nosso coração cristão, né? Como é que nós estamos agindo. E se a gente parar um pouco, né, a gente vê que durante o dia, a gente várias vezes dá umas escorregadas. A gente é levado, né, por essa enxurrada de dia a dia. É isso que eu sempre entendo das bem-aventuranças, mas cada vez quando eu me aproximo do dia a dia, a gente vê como é difícil, né? A coisa não é tão fácil assim, né? Eu acho que é isso, pelo menos que
eu entendi hoje que a palavra me diz aí, realmente é uma receita, né? E essas propostas que não são impostas, mas apresentadas, né, como uma receita do coisa. Legal. Eu acho que é isso aí, foi isso que eu assimilei aqui. Muito bem, Mário. Wagner, quer falar, Wagner? Eu gostei desse bolo aí. Achei uma boa ideia também. Eu vou celebrar sábado, eu vou falar desse bolo aí. Muito interessante, eu gostei. Então, eu entendi assim, que logo aqui no começo aqui, fala, é interessante, né, como o Luiz falou, né, ele sobe ao monte, né, e novamente tem as multidões, né, cada um com o seu coração, com o seu pensamento. E interessante que fala aqui, né, que os discípulos aproximaram-se. Que os discípulos aproximaram-se, para se aproximar, para poder, no meu entendimento, para eu poder fazer todas essas bem-aventuranças, primeiramente eu tenho que me aproximar de Jesus, né? Se aproximar estar, se aproximar, que eu entendo, é estar perto. E eu querer estar perto. Muitos não querem estar perto. E quando eu quero estar perto, assim, eu entendo assim que para eu começar a seguir a Deus, ou ter a vontade de fazer a vontade de Deus, né, tudo começa pelo escutar, né? Entra pelo ouvido, né? Assim eu entendo, né? E tudo começa pelo escutar. Quando eu ouço a palavra de Deus, né, aquilo me toca no meu coração, né? E aí eu começo a caminhar e fazer a vontade de Deus. Então tudo começa pelos ouvidos, né? E assim pelo coração, e assim vai indo, né? Então é interessante que eles se aproximam e Jesus começa a ensiná-los, né? E também me chamou a atenção esse, né, igual vocês falaram, né, pobres em espírito, né? Esse pobres em espírito, né, igual o Luizinho falou, né, vocês falaram, precisar, sempre estar precisando de Deus e querendo fazer a vontade de Deus, né? Estar querendo sempre fazer a vontade, sempre escutando, colocando em prática, né, aquilo. E depois aqui já, né, bem no final também, que o Mário falou da coragem, né? Então, para a gente começar a fazer tudo isso, né, a gente também tem que ter coragem de tentar fazer essas bem-aventuranças. E também, né, então para fazer esse bolo, né, para poder entender assim, né, nós temos que ter o fermento, né, o fermento que faz crescer, né, que faz multiplicar, porque se a gente fizer o bolo e não colocar esse fermento, né, Jesus nos deu tudo isso, né, então nós temos que ter o fermento, aquele que faz crescer, né, então eu preciso do fermento, eu preciso da farinha, né, preciso da água para poder fazer esse bolo, né, no sentido de um precisar do outro, para que essa palavra de Deus, né, esse evangelho cresça, né. Eu não vou conseguir, esse bolo não vai conseguir ficar um bom bolo, né, se eu quiser eu fazer sozinho, né, não, eu vou fazer sozinho isso aqui, às vezes eu quero me aparecer, eu quero fazer isso, né, não, mas eu preciso de cada receita, né, precisa de vários ingredientes, né, eu quero dizer que precisa de várias pessoas, né, outros irmãos, é como a fraternidade, né, onde nós vivemos, um precisa do outro, né, para poder crescer, né? Então aquele bolo cresce junto, né, e daí é interessante que vem aqui no final, né, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, como né, vocês falaram, esse bolo, né, para que ele cresça, né, e nós, né, assim, para a gente poder saciar esse bolo lá no final, né, para poder degustar esse bolo, né, que vai ser a recompensa, né, nos céus. Eu entendo que quando nós conseguirmos realizar todos esses bem-aventuranças, né, ser feliz, né, essa felicidade já começa aqui nesse mundo, né. Às vezes eu vou ser bem com os meus amigos, eu vou estar bem com a minha família, eu vou estar bem ali com meus vizinhos, vou estar bem na comunidade, na igreja. Então essa recompensa vai ser aqui, né. Então que eu pude entender assim, que nós às vezes somos o céu, ou podemos ser também o inferno, né. Então essa recompensa está dentro de nós, né. Então eu posso ser a recompensa do céu ou o inferno, né, como eu estou tipo assim, para os meus irmãos. É isso que eu pude entender um pouquinho do Evangelho de hoje. Tá certo, muito bom. A Conceição não falou ainda. Quer comentar?
Isso mesmo, já foi bem complicado hoje, né? Graças a Deus, tudo muito iluminado hoje, né? Já falo bastante, né? Então é isso mesmo que vai depois completar, né? Que já falou, entendeu? Mas é isso mesmo. Jesus está dando as dicas aí do amor, né? A gente precisa de vários pontos, né? Porque podemos dizer assim, né? De Deus. Tem que ser humilde, tem que ser manso, né? Então, ele está dando as dicas, né? Então a gente tem que refletir qual dessas bem-aventuranças a gente não está cabendo, né? Qual dessa aí que a gente não está praticando? O que está faltando para nós? Né? Então ele está dando a dica para a gente refletir. O que precisa, né? Para poder entrar no reino de Deus. Tem que ser humilde, tem que ser simples, né? Tem que caminhar aprendendo e ensinando e levando nossos irmãos junto, né? Não adianta eu ficar tentando ser sozinho, caminhar sozinho, que eu não vou conseguir. Então, precisa praticar essas bem-aventuranças, né? Para poder seguir o caminho. Então, está pedindo para nós, eu acho assim, nessas bem-aventuranças, dando dicas, né? Está dando dicas para a gente precisa de refletir o que a gente está precisando. Será que eu sou manso? Será que eu sou humilde? Eu preciso dessas coisas, né? Para caminhar, para fazer a vontade dele. Muito bom. Quer falar? Não. Ilza, quer comentar alguma coisa? Eu não vou comentar porque eu estou comendo bolo. Não, eu acho que foi muito bem comentado já. Você falou muito bem, a Rose, o Mário, o Wagner, todos falaram muito bem. Eu acho que está bem explicado. Muito bom. Mais alguém quer retornar, falar alguma coisa que esqueceu ou que lembrou? O Espírito Santo iluminou, né? Fique à vontade. Só reforçando então um pouquinho aqui a proposta, viu? Se a gente quiser ganhar o reino dos céus, nós temos que ser pobre em espírito, manso, ter fome de justiça, misericordioso, puro de coração, promover a paz e, no fim, nós vamos ter que ser perseguidos. Não é que legal? Só isso, Mário. Aí, na verdade, acho que nem tem que ser, né? Consequência. Né? Não basta ser perseguido. É. Então é isso aí. Legal. É muito fácil, legal. né? Mas eu vejo isso, acho que cada um de vocês que aqui estão, né? Eu creio que todos nós buscamos esse fim, né? Não significa que nós alcançamos, né? Mas pelo menos nós buscamos seguir, né, essas bem-aventuranças aí. E eu vejo que todos vocês, e eu também, né, um pouquinho de cada uma delas a gente consegue, não consegue? Então, às vezes a gente consegue mais, às vezes a gente consegue menos, né? E percebo que todas as vezes que nós buscamos e, de uma forma ou de outra, conseguimos melhorar a cada dia em cima dessas bem-aventuranças, né, nós vamos nos tornando mais felizes, né? Olha que bonito. Então a felicidade vai aumentando, né? Quanto mais você vai conseguindo colocar em prática, né, talvez um pouquinho de cada vez, cada uma delas, né, Rose? Um pouquinho desse bolo aí, né, a gente vai conseguindo melhorar e assim vamos sendo mais felizes, né? E quando nós caímos, né, por um descuido nosso, nós caímos em uma delas, né, nós sentimos a tristeza. É o contrário que vai acontecer, né? Poxa vida, né? Você acaba sofrendo por o erro cometido, né? Talvez uma injustiça, né? Deixar de ser misericordioso, se preocupar com o outro, enfim, né? Eu digo isso em pequenos momentos que pode acontecer isso, né? Nós não somos perfeitos, então
essas coisas todas podem acontecer conosco, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo, né? E quando acontece do aspecto positivo, nós somos felizes, nos encontramos, nossa, que beleza, né? Parece que você está vivendo no céu, né? E quando nós, porventura, erramos, cometemos um erro, daí você fala, puxa vida, né? Olha o que eu fiz, né? Acaba sofrendo, ou talvez fazendo alguém sofrer, né? Que é pior até, né? Fazer o outro sofrer, né? Por causa das nossas ações, né? Então vamos prestar bastante atenção e procurar melhorar cada vez mais, né? Como franciscanos que somos, né? Acho que um dever maior que nós temos em cima disso tudo. São Francisco procurou seguir de perto, né, esses exemplos todos de Jesus e chegou a ganhar, né, até os estigmas nas suas mãos, no pés, né, no lado, de tanto que ele queria imitar ser Jesus, né? Sentiu suas dores na cruz, a ponto que chega, né, esse querer buscar, né, essas bem-aventuranças, ou seja, viver Jesus. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus, podemos encerrar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão bonito da nossa fraternidade, né? A nossa fraternidade teve início com a leitura orante da Bíblia, com a palavra, né? Foi um momento muito bonito na nossa caminhada, iniciar com a palavra, né? Essa fraternidade, e nós continuamos com a fraternidade através dessa palavra, da leitura orante, né? Não podemos perder esse ponto de partida, né, da nossa fraternidade, né? E incentivar as pessoas a também participar conosco, né, desse momento tão bonito. Então vamos agradecer a ele por estar aqui junto de nós, por ter falado através de cada um de nós, se expressado e ensinado, né, através de cada um de nós, e tendo todos nós a certeza de que não fizemos nada, foi ele que fez tudo isso acontecer, né? Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então, pense em alguém nesse momento que esteja necessitando dessa bênção do Pai, uma pessoa, talvez alguém que esteja perdido aí nas coisas do mundo, nos prazeres, nos vícios, né? E a bênção de Deus possa descer sobre ele, ser tocado, né? Alguém que esteja doente, acamado, rezemos por eles, rezemos também por aqueles que já partiram. Lembre de cada um deles, os nossos irmãos da fraternidade, né? As pessoas conhecidos que vão partindo antes de nós, né? Vamos elevar essa bênção para cada um deles também.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.